Graças a Deus, gente. É Lucas capítulo 19, tá? Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que, gente? E rico, procurava ver quem era Jesus. Olha para mim. Esse homem chamado Zaqueu, ele era um homem muito problemático. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos, ele era judeu, mas a serviço de Roma. Roma, na época, expandiu seu império para Jerusalém, para Israel. Então, Israel era dominado pelo Império Romano, por César, né? E a Bíblia fala que impostos altíssimos eram cobrados das pessoas. Ou seja, as pessoas eram injustiçadas. Por exemplo, a pessoa ganhava 100 reais, um exemplo, ela pagava 50 de imposto. Um exemplo dando. Então como é que a pessoa vai viver? Vai trabalhar para dar metade do salário do governo. Era a situação daquelas pessoas. Mas Zaqueu, ele era tão injusto que ele cobrava além do que mandava ele cobrar. E se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar, ele ia na casa da pessoa e saqueava a casa da pessoa. Levava bens, levava animais, levava, enfim, ouro, prata, para poder pagar o imposto. Então as pessoas odiavam Zaqueu. As pessoas tinham ódio de Zaqueu, porque Zaqueu era um cara injusto. Mas Zaqueu, ele tinha dinheiro, tinha bens, era um homem rico, mas não tinha amigos. Os amigos que se aproximavam dele não era porque gostava dele, mas gostava do que ele tinha para oferecer. E o que mais tem no mundo aí hoje são vários Zaqueus que ficam sufocando, extorquindo as pessoas. São verdadeiros sanguessugas, vivem sugando as pessoas. Quem consegue entender o bispo? Levante a mão. Não é justa. Vivem do trabalho alheio. Ela não quer sair para trabalhar, correr atrás, ir para a rua. Não, ela fica só lá dentro, só administrando o sofrimento, o suor dos outros. Quem entende o bispo? Levante a mão. Tem gente que é assim, igual o Zaqueu. Então, o que fez as pessoas tomar ódio de Zaqueu foi isso. Que Zaqueu desfrutava daquilo que não era o suor dele. Zaqueu desfrutava daquilo que não era ele fazendo. E pelo fato de ele desfrutar disso, ele teve uma rejeição praticamente unânime lá onde ele morava. Mas ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que acontecia através do ministério de Jesus. E ele queria mudar. Ele queria mudar. Ele já não queria mais viver a vida que ele vivia. A vida errada, a vida contrária. Não. Ele queria ter uma vida diferenciada. Ele queria ter uma vida para ele recomeçar novamente. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Então ele queria recomeçar. E nunca é tarde para recomeçar. Sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. O povo olhou ele assim, rapaz, o que esse cara está fazendo ali? Imagine a reação das pessoas quando viu Zaqueu perto de Jesus. Ele era muito odiado pelas pessoas. Por ele ser ruim, por ele só pensar no umbigo dele. Quem entende o bispo? Se existem pessoas que é muito rejeitada, são as pessoas egoístas. Quem sabia disso? Levanta a mão. É o tipo de gente mais rejeitada que tem nesse mundo, é gente egoísta. Ela pode te ajudar,
Ela pode fazer alguma coisa por você, mas não faz. Só faz para quem favorece ela. Só faz para quem ajuda ela. Sendo que Jesus não ensina isso para a gente. A gente tem que ajudar todo mundo. Tanto as pessoas que a gente tem uma afinidade, como também as que não têm afinidade. Pô, peraí. A gente tem que entender isso. E aí, no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa de quê? Das multidões, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixo, Zaqueu era baixo. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, uma árvore, né? A fim de vê-lo, porque por ali o que? Havia de passar. Zaqueu queria mudar de vida. Zaqueu queria uma oportunidade para apagar a história feia da vida dele, a história triste que ele estava vivendo, para viver uma vida diferenciada, para viver uma vida nova, para viver uma vida, sabe, pessoal, de fidelidade. Zaqueu queria recomeçar. Zaqueu queria uma chance. Zaqueu queria uma oportunidade. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. E aí, no versículo de número 5, diz assim, aliás 6, não 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O povo se escandalizou. Que isso, mestre? Na casa de Zaqueu, esse cara só faz mal para a gente, só nos prejudica. Esse cara é um monstro. O mestre está lá, não acredito. Como é que pode isso? Gente, aprenda. Jesus não veio salvar quem já está salvo. Jesus veio salvar quem está perdido. E Zaqueu precisava ser salvo por Jesus, que ele estava perdido. E ele queria uma chance, ele queria uma oportunidade, ele queria, sabe, recomeçar. Ele não queria mais aquela vida para ele. Porque no fundo ele sabia que estava prejudicando as pessoas. No fundo ele sabia que aquilo era errado. No fundo ele sabia que aquilo ali não devia ser feito. Quem consegue entender o bispo? Levante sua mão. Então ele queria mudar. E Jesus conhece o coração. Sabia disso? Jesus conhece o meu e o seu coração. E ele sabe a intenção que está dentro dele. E baseado nessa intenção, baseado nesse sentimento, baseado nessa crença, baseado nessa feita, ele abençoa a gente. Se ele vê que a sua intenção é boa, ele vai te ajudar. Se ele vê que a sua intenção é ruim, ele vai avisar você que é ruim, para você tirar do coração essa intenção, que vai te prejudicar. Tudo é a intenção da onde? Do seu coração. Deus sonda a mente, o quê? Coração. Ele sabe o que você está pensando agora. E aí? Aí vamos lá para concluir a palavra. Paramos no versículo de número 8. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse: Senhor, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém, se passado alguém para trás, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse é filho de Abraão. Está vendo aí? Jesus queria ouvir aquilo de Zaqueu, queria salvar Zaqueu.
Então, meu amigo, todos têm direito à chance sim. A vida da pessoa que você vê que é ruim, que é malvada, Deus pode dar uma chance para ela refletir e ver o que ela está fazendo errado. Deus pode fazer isso. Ele viu que os impostos que ele cobrava das pessoas eram injustos. Já era caro o imposto. Ele cobrava além do que mandava ele cobrar, que o resto era dele. Quem entende o bispo, levante a mão. Então a situação de Zaqueu era uma situação assim que não era de uma pessoa justa, era de uma pessoa injusta. Então o tempo foi passando, ele viu a rejeição das pessoas com ele. Ele foi vendo que aquilo não era certo. Deus foi quebrantando o coração dele. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou, viu o bem que Jesus fazia pelas pessoas, e ele imaginou: se esse homem pode fazer o bem para tanta gente, pode fazer para a minha vida também. E foi o que aconteceu. Jesus fez o bem pela vida de quem? De Zaqueu. Jesus fez o bem pela vida de Zaqueu. E aí vamos lá, para você entender melhor. Paramos aonde? Agora é o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido. E por isso Jesus o que? Salvou Zaqueu. Assim como Jesus salvou Zaqueu, Jesus salva você, Jesus salva toda a tua família e a tua vida se torna uma bênção. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Bem forte as suas palmas para Jesus, gente. Bem forte, pessoal. Graças